Então, hoje a gente vai ver a segunda parte, né, do tema que a gente começou a discutir no mês passado, que foi programação existencial e organização financeira. No mês passado, a gente falou sobre os aspectos intraconscienciais que interferem nessa relação aí com o dinheiro, né? A gente falou que, lembramos aí, que organização financeira não é só uma questão matemática, né? De você conhecer sua receita, suas despesas e observar lá qual é o saldo, se é positivo ou se é negativo. Mas que existem, né, aspectos como emoções, crenças, que influenciam a nossa maneira de lidar com o dinheiro. Então hoje a gente ficou de falar um pouco sobre a prática da organização financeira, né? Então, na prática a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, primeiramente, fazer um diagnóstico, né, de como está a nossa situação financeira. No mês passado a gente falou sobre a importância, né, de você ter lá a sua planilha, onde você controla os seus gastos, sua receita, sua despesa, né? E hoje, com base nesses dados que a gente falou no mês passado, a gente vai fazer aí um diagnóstico. Então, a gente trouxe aí esse questionário, que tem aí a perguntinha: como está a sua saúde financeira? E são perguntinhas aí básicas, né, para você ir se inteirando de como está. Então, qual a importância? Só recapitulando para quem não estava aqui da outra vez, né? Qual a importância da organização financeira para a programação existencial, né? Então, a programação existencial tem uma pessoa de primeira vez, mas eu já expliquei para ela que seria o projeto que a gente elaborou antes de nascer, né, visando ter um aproveitamento melhor dessa existência. Seria a resposta à pergunta: qual é a razão de eu estar aqui na Terra, né? E aí, só recapitulando, no mês passado a gente falou o seguinte, que dentro do processo aqui da intrafisicalidade, ou seja, aqui na nossa existência, existem duas questões básicas a serem dominadas, né? A gente falou do domínio das bioenergias e da economia. E da economia, muito óbvio, porque é impossível a gente estar aqui, viver aqui, sem dinheiro. A gente, inclusive, falou que mesmo para as pessoas que fazem voto de pobreza, também necessitam de dinheiro, porque se elas não estão pagando pelo que elas comem, como elas vestem, como elas calçam, alguém está pagando por elas, né? E falamos também que os nossos pensenes, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas energias, elas estão na base da nossa relação com o dinheiro. Por isso que a gente não pode dizer que é só uma questão matemática. Se fosse assim, a maioria das pessoas não teriam problemas financeiros, porque o que tem hoje de livros voltados, né, para organização, aplicativos, planilhas de todos os tipos, né, a maioria estaria muito bem de saúde financeira, né? Então, a organização financeira ela está intimamente ligada à nossa dinâmica intraconsciencial. Então, um dos fatores a serem observados quando a gente nota que há algum problema nessa nossa relação com o dinheiro é começar a questionar, por exemplo, as nossas crenças em relação ao dinheiro. O que é que a gente aprendeu desde a nossa infância sobre o dinheiro? Isso aí eu vou passar mais rápido porque foi o que nós discutimos no mês passado, né? E hoje a gente tem muita coisa aí para ver. Então, só recapitulando também que o dinheiro é um tipo de energia com propriedade e força natural de expansão e multiplicação, né? Então, é uma energia que, como qualquer outra, ela precisa estar em movimento para que ela possa frutificar, para que ela possa multiplicar. Ela é uma ferramenta evolutiva, então o dinheiro não é ruim nem bom, mas é um instrumento riquíssimo, né, para nós, para o nosso crescimento, nosso aprendizado e para a materialização de muitos projetos em prol da nossa programação existencial. E ele é um intermediário para se conseguir
outras coisas. Aqui a gente falou da profissão, conquista de bens duráveis ou perecíveis, aquisição de propriedades e muitos elementos importantes da nossa programação. A gente falou também da importância da planilha, né, do controle de gastos pessoais, onde você vai colocar lá sua receita, suas despesas, e demos aí o endereço onde você poderia encontrar, eu estou repetindo aí o endereço, encontrar uma planilha bem detalhada. Essa planilha que está no site da Apex Internacional, ela dá inclusive os gráficos, né, que é uma forma muito interessante de você observar, né, a sua dinâmica financeira aí. Então, como está a sua saúde financeira? Vamos pegar aí o questionário. Não se preocupe, eu não vou perguntar a ninguém, isso aí é uma autoanálise, né? Então, a primeira perguntinha aí, né? Você acompanha as suas receitas e despesas, né? Então, você tem consciência sobre o quanto ganha e como e com que você gasta? Às vezes as pessoas acham que até tem clareza, mas quando elas começam a refletir, elas vão percebendo que se elas não anotam, elas não têm tanta clareza assim, né? Então, observe como você anda gastando seu dinheiro. Observe se você pode economizar em relação a algum item ou itens, né? A gente vai falar sobre isso aqui. A segunda, quando ocorre algum problema na economia, você se reprograma com relação às suas receitas e despesas? Ou você continua atuando como sempre atuou e se comportou, né? Compara preços ou pesquisa para adquirir produtos mais baratos? Então, tem pesquisas que demonstram uma grande variação de preço, que chega até a 40% ou mais, né? De vez em quando a gente vê aí umas reportagens na televisão falando sobre isso, né? Sobre essas diferenças, que quem não pesquisa costuma pagar muito caro, né? Você se programa financeiramente para atingir seus objetivos? Tudo começa com o primeiro passo, né? Então, às vezes as pessoas têm sonhos, coisas que elas querem realizar, né, que são, às vezes, até muito importantes, né, para o crescimento dela, mas aí fica, não, no futuro, um dia, né, mas não se organizam, não se programam para isso. Você leva em consideração sua realidade para definir seus objetivos? Você tem o pé no chão? Porque querer realizar um sonho é uma coisa, né? Mas é importante que esse sonho esteja em paralelo com a nossa condição financeira, porque senão certamente vai dar problema. Você conhece suas despesas mais significativas? Questiona a real necessidade do que compra, né? A gente estava aqui conversando antes, né, eu e a Rosângela, e a Rosângela estava lembrando aqui o quanto de coisas a gente compra sem necessidade, né? Motivado pela nossa sociedade de consumo, pela mídia, né? A gente já falou aqui várias vezes o quanto a gente confunde aí necessidades reais com necessidades artificiais, que é criado, né, pela sociedade. Estou na oitava, né? Sétima, questiona a real necessidade do que compra, né? Você compra por necessidade ou você compra por desejo, né? E mesmo quando a gente compra por necessidade, é interessante que a gente observe a forma como a gente faz isso. A gente já disse aqui, por exemplo, um carro na cidade que a gente vive é uma necessidade, né? Porque o nosso sistema de transporte não é tão interessante, então nos poupa tempo e tudo mais. Mas será que você precisa do carro mais top que existe, né? A gente estava falando aqui do celular. O celular hoje também é um instrumento útil, né? Mas será que você precisa ficar trocando de celular a cada ano, né? Ou toda vez que sai um modelo novo? Né? Ou de carro, exatamente, né? Você evita compras por impulso?
né? A gente já falou que a gente é bombardeado por informações e estímulos para a gente comprar, né? Evita comprar por influência de mãe, pai, esposo, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, religiosos, entre outros, né? Então existe uma pressão social para que a gente consuma determinados objetos de acordo com o meio familiar, o meio social que a gente está inserido, né? Informa-se sobre investimentos para obter melhor rentabilidade sobre suas sobras financeiras. Você tem reserva financeira? Então, hoje, se acontecer alguma emergência na sua vida, você tem como, posso respirar, que eu tenho ali onde buscar e sanar, né? Ou você vai ficar aperreado, perder o sono. Você tem dívidas? Essas dívidas são estáveis ou você está no controle? Possui um plano financeiro de aposentadoria? Bem, então essa análise inicial será um ponto de partida para o seu plano de melhoria de sua saúde financeira. Quanto antes começar, melhor, né? Então, observando aí esse questionário, cada um vai responder aí para si, né? É possível que suas finanças estejam favorecendo ou atrapalhando o seu desenvolvimento consciencial, né? Então, dependendo do número de respostas afirmativas ou negativas, é possível que suas finanças hoje estejam favorecendo ou atrapalhando. Se estiver favorecendo, maravilhoso, né? Então, boa noite, até mais, ou então se quiser ficar para nos ajudar também, né, nessa nossa tarefa aí de buscar a nossa saúde financeira, ótimo. Então, dentro desse diagnóstico, eu trouxe aqui 4 categorias, né, para a gente observar. A primeira seria, eu vou falar de cada uma delas, certo? Desconheço minha real situação financeira, não sei qual é a receita, ou então eu sei até qual é a minha receita, mas eu não sei quais são as minhas despesas. Eu até anoto um pouco as minhas despesas, mas eu não anoto todas as minhas despesas. Se não anota todas as despesas, você desconhece sua situação financeira. Porque isso é muito importante, entendeu? A gente não colocar panos quentes, se a gente quer realmente entender melhor essa nossa situação. Uma outra categoria né? Gasto tudo que ganho? Né? Eu até não tenho dívidas não, mas eu gasto tudo que eu ganho. Gasto mais do que ganho? Aí eu já tenho dívidas, né? Ou não tenho dívidas, até sei qual é a minha situação em termos de receita, despesa, mas eu não tenho reservas. Mas essa dívida é como você falou na primeira palestra, tem a ver com cartão de crédito, tem a ver com o financiamento do carro, então tem dívida. Isso. Se você cartão de crédito, tem dívida. Tem dívidas. Aí a questão é se essa dívida se há uma instabilidade ou se elas estão no controle. Você está gastando, fazendo dívidas de acordo com o seu salário, certo? Então vamos falar aí da primeira situação. Eu desconheço minha real situação financeira. Então quais são as características aí? Incapacidade de fazer anotações financeiras, tenta controlar tudo de cabeça, isso é tão bonitinho, né? Não, mas eu tenho tudo na minha cabeça. Aí, no final do mês, mas para onde foi meu dinheiro? Eu só comprei aquilo outro, né? É bem interessante, por exemplo, quando a gente vai no supermercado comprar pequenas coisas, coisas mais baratinhas, né? Aí você pensa, não, eu vou gastar aí uns R$40, né? Aí você vai, pega aquelas coisas baratinhas, né? Quando passa no caixa, dá 70. Aí você fica procurando o que foi, não, o caixa errou, né? As contas. Não, é porque somando aquilo tudo, né? Dá aquele valor. Então você está entendendo bem a importância de anotar e fazer os cálculos, né? Não preenche o canhoto do talão de cheques, nem confere extratos bancários. Não tem ideia de quanto paga em juros, taxas administrativas e etc. Às vezes está lá o banco cobrando uma taxinha que ele não tem direito de cobrar, mas como a gente não acompanha,
Ele está embolsando, mas é tão pouquinho, né? Embolsando nosso dinheiro, que se a gente for calcular mensalmente, isso vai fazer diferença, né? Essa pessoa geralmente vai às compras sem ter feito uma lista das coisas que precisa. Então ela vai e vai colocando as compras no supermercado, sem saber direito o que está faltando em casa, né? O que tem, aí às vezes compra em excesso. O cenário faz uma diferença enorme quando a gente vai às compras, que a gente está com fome ou não. Exatamente, né? Aí vocês vão achar graça agora, essa já foi uma estratégia que eu usei para mim, né? Quando eu estava fazendo a minha reeducação alimentar, de ir ao supermercado com fome, porque era quando eu conseguia comprar umas coisinhas que eu gostava. Mas isso não serve para a maioria, né? Para mim não funciona não. É trabalho. Então já é uma dica aí, né? Na hora das compras, não fazer na hora da fome. Então, o segundo caso, quais são as características aí do segundo caso? Entra de vez em quando no cheque especial, né? Mas só de vez em quando. Adora comprar presentes, promoções e novidades, né? Então é aquela pessoa que não pode ver uma promoção. Não, eu comprei porque estava barato, né? Só que às vezes não estava precisando daquele objeto, não era um objeto que ela compraria normalmente, mas estava mais barato do que o preço, né? O preço normal ela vai e compra. Quando termina uma prestação, faz logo outra, né? Quando chega um dinheiro extra, por exemplo, 13º, desaparece em compras ou em pagamento de dívidas, né? Porque ela gasta tudo que ganha, mas essa pessoa não tem dívidas. Só que essa pessoa tem aí uma campainha, né? Alerta, alerta, por quê? Ela corre o risco de ficar inadimplente. Por que ela corre o risco de ficar inadimplente? Ela gasta tudo que ganha. Então, como ela gasta tudo que ganha, qualquer emergência que acontecer, ela não vai ter dinheiro para bancar essa emergência, né? Ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um empréstimo, usar o cartão de crédito sem ter condições, né? E aí, por aí vai. Isso aqui a gente quer enfatizar a importância da reserva, tá? Mas a gente vai chegar lá. No caso do gasta mais do que ganha. Então, geralmente é uma pessoa que quer manter um estilo de vida acima dos seus ganhos, certo? Aí vamos supor que você diga assim, não, mas é porque eu ganho pouco e eu quero levar um padrão de vida melhor que eu mereço. E eu concordo, todos nós merecemos, né, ter qualidade de vida. Agora, se a sua qualidade de vida não está cabendo dentro do seu salário, é importante rever isso. Ou enxugar algumas despesas, ou ver uma receita extra, né, que é uma possibilidade também. A gente vai falar disso daqui a pouco. É uma pessoa que compra por impulso, né? Promoção, tal, ela corre lá, né? E hoje em dia, o que acontece? Além da gente ter as lojas físicas, a gente tem um estímulo através dos e-mails, né? Com aquelas ofertas maravilhosas, né? E na próxima sexta-feira tem aí uma grande armadilha, né? Já tem gente que tem meses pesquisando, aguardando essa sexta-feira. E eu não sei se vocês observaram que várias lojas online não esperaram a sexta-feira. Anteciparam muita coisa. Né? Anteciparam, né? E garantindo um preço para um dia. Tipo assim, você tem que comprar, eu vou garantir logo pegar esse cliente, né? É, exatamente, né? Vamos pegar os desatentos que estão ansiosos pelas compras, né? E de repente, claro, tem alguma coisa que você pode achar interessante e isso até ser uma forma de você economizar. Agora, é aquela perguntinha que a gente falou mês passado, né? Quando for comprar alguma coisa, se perguntar, eu preciso mesmo disso? Né? Não? Lembrar dessa perguntinha. Então, essa pessoa, quando chega o dinheiro extra, desaparece em meio de pagamentos de dívidas, e se for para pagar a dívida, ainda tá bom, viu? Porque tem gente que quando aparece, que está nessa situação, que quando aparece esse dinheiro extra, o que ela faz? Ai, que bom que apareceu o dinheiro. Aí ela vai fazer compras, né?
E aí a coisa fica rolando. Sei que isso não é um caso extremo, mas assim, Sim. parece extremo quando você dá os exemplos. Sim. Mas é um caso de patologia? Ou é um caso Existem de os casos. descontrole ou de patologia? Existem os casos patológicos, né, que a psicologia considera patológico. Agora, dentro do nosso contexto existencial, consciencial, não deixa de ser uma patologia, né? Porque se aquilo ali está prejudicando a sua existência, não é uma coisa ruim para nós? Não é adoecedor, né? Então, eu acho que é importante encarar dessa forma. Tá, esse é um comportamento que está adoecendo a minha situação. Então, eu preciso agir com firmeza. Porque muitas pessoas que estão em situação de dívidas, né, aquela ciranda, o que acontece aí? É porque elas fecharam os olhos, seguiram fechando os olhos para essa situação, né? Como se pudesse haver alguma mágica, alguma situação milagrosa e resolver, né? E não é assim. Então, essas pessoas geralmente estão na condição de sobreendividamento, né? É aquela pessoa que tem um ou mais de um empréstimo que elas não estão conseguindo mais pagar, né? E a quarta categoria seria não tem dívidas, mas não tem reservas. A pessoa conhece seus números, conhece realmente a receita e a despesa, ela gasta menos do que ganha, eliminou aí suas dívidas estáveis, se ela tinha alguma, mas não consegue guardar dinheiro. Ela utiliza o cartão de crédito de forma cuidadosa, mas ainda não se programa financeiramente para atingir seus objetivos. Ignora sobre como investir para obter melhor rentabilidade sobre suas sobras financeiras. Então, ela nem sabe que ela pode fazer o dinheiro dela render mais, independente do salário que ela ganha. Não é interessante isso? Porque aí, como a gente já conversou aqui antes, tem aquelas pessoas que têm um salário, né? Que dentro da nossa sociedade a gente considera bem razoável, mas ainda assim elas dizem, eu estou sempre no vermelho, entrando no cheque especial, né? Enquanto aquele que às vezes ganha salário mínimo, consegue fazer render esse dinheiro, multiplicar. Então, mais uma vez a gente vê que não é só uma questão matemática, é mais do que isso, né? Então, vamos ver aí, em relação a cada categoria dessa, as sugestões e encaminhamentos. Então, no caso 1, né? Que a pessoa desconhece a sua situação financeira. O interessante é que ela passe a registrar suas despesas, guardando todas as notinhas do cartão, anotar cada uma das despesas em uma planilha de gasto, né? E aí, todas mesmo, até os R$4 do estacionamento do shopping, os R$2 que você deu para o menino lá do estacionamento, né? O R$1 que você deu para o sobrinho colocar no cofre de porquinho, entendeu? Vai se surpreender, vai. Parte, né, dos nossos salários vai nesses pedacinhos aí. Minha irmã me transferiu na minha conta um valor que a gente ia comprar umas coisas em conjunto, certo? Sim. Aí eu peguei o dinheiro, usei para uma coisa, usei para outra, né? Aí não anotei, né? Mas aí quando eu fui ver na minha conta que o dinheiro já tinha acabado, eu fui fazer o balanço. Sim. Aí faltava R$300, que eu não conseguia ver de onde tinha Olha aí, R$300. tirado, né? Eu disse, é dessas, na padaria, o pão de R$12, enfim, o café que vai tomar na rua, o lanche, o livro na escola que eu tenho que deixar. Mas se você pedir para eu dizer o que foi, eu não sei. Mas eu estou colocando a conta nessas pequenas coisas, né? Sim. E hoje em dia você tem uma série de... Porque o grande parece que está errado, mas fica na memória. Mas É. o pequenininho não fica, não. Os valores pequenininhos não ficam. E aí é como a Érica disse, né? A gente se surpreende, porque assim, né? Isso é tão pouquinho, mas esse pouquinho, quando a gente vai somando, vai embora. Então, é importante escolher uma ferramenta de controle financeiro, né?
Então, tem gente que anda com a cadernetinha. Hoje você tem vários aplicativos que você pode usar no celular, que ajuda você a, você gastou ali, já colocar ali no agendar não, colocar lá no aplicativo, né, da entrada. E aí o lembrete, né, de não ignorar os pequenos gastos. E aí é qualquer um mesmo, tá? Então crie metas para os seus gastos. O que significa criar metas para os seus gastos? É você predeterminar como você vai gastar o seu salário. Porque aí você começa a ter um controle maior sobre o que você está gastando. Até para se conhecer, né? O que você está comprando. Exatamente. Em que você está investindo ali, né? E a gente vai falar mais sobre essas metas. Fale sobre dinheiro em família. A gente já disse aqui que esse é um dos defeitos, né, das nossas famílias, não falar sobre dinheiro em família, né? Então tem alguns filhos que seguem, chegam até a vida adulta pensando que dinheiro nasce em árvore, então está no baú que só o pai e a mãe abrem assim e tiram. Abre e tira, né? Não precisa de esforço nem nada, né? Então, embora o dinheiro é algo que você precisa de fazer manutenção, né, para que ele possa multiplicar, mas ele não nasce em árvore, né? E nem está dentro de baú. Aí, às vezes em família, às vezes você, cada um tem um pensamento. Né? E você, eu digo por experiência própria, uma pessoa que eu tenho que fazer as coisas em casa, e ela é muito difícil. Quando chama para vamos ver juntos as despesas, porque nós temos a responsabilidade da casa. Sim. Aí essa pessoa não quer chegar, fica complicado para a gente. Faz vista grossa, né? É. Faz vista grossa e às vezes, como utilizou mal, Uhum. né, uma determinada parte do orçamento familiar, aí aquele sentimento de culpa lá e bota, faz aquele dano todo e no final a gente não para ver, porque isso aí tem que ver com quando você viu também, né? Isso. Uhum. Exatamente. Com a esposa, é com os irmãos, é com os filhos, quem estiver junto, né? Para planejar como é que você vai gastar o dinheiro, né? Onde é que você vai aplicar melhor o dinheiro. E explicar, a gente falou aqui, né? As crianças, né? 5 anos, elas já começam a entender, né? Você já tem como explicar a elas como é que funciona isso, dentro da linguagem delas, mas tem, né? Então, um outro detalhe também, previna-se se sua renda for variável, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou psicoterapeuta, minha renda é variável. Imagine se eu for me guiar, né, pelo mês que eu recebo mais. Vai dar problema, não vai? Então, profissionais autônomos e liberais costumam ter dificuldade em planejar sua renda mensal, que varia bastante. Mas não tem mistério, gente. Então, qual é a dica? É olhar para os últimos 12 meses. Agora, claro, se você anotou lá, né? Os últimos 12 meses do que você recebeu. Porque se você não anotou, você vai esperar os próximos 12 meses, vai começar a anotar para poder fazer isso aqui. E identificar a renda máxima, a mínima e a média. E também os meses em que você costuma ganhar mais e menos, né? Então, na minha profissão, tem alguns meses que a gente já prevê, pode até não acontecer, mas existe uma previsão aí de que eu vou receber menos, que seria quando? Final de ano, férias, né? Todo mundo no shopping. Viajando, essas coisas assim, né? Então, é importante que a gente tenha essa previsão aí. Então, de preferência, os gastos essenciais para o dia a dia devem caber na sua renda mínima. Quais são os gastos essenciais? Moradia, alimentação, educação, saúde. Aí você vai observar. E nos meses em que você ganhar acima da média, você pode mandar a diferença para poupança, né? Então, por exemplo, se você tem uma renda mínima de 3 mil e uma renda máxima de 5 mil e renda média de 4 mil. No mês que você ganhar 4.500, você pode pegar os 500 e
poupar, certo? É uma sugestão. Então vamos ver aí, a gente vai passar agora para o caso 2, que é o gasto tudo que ganha, certo? Então vamos supor que você tem lá anotado, você fez sua planilha toda bonitinha e você observou que você gasta tudo que ganha. E que você até tentou, mas que quando chega no fim do mês você conclui que não consegue guardar. Então vamos ver o que é que você pode fazer. Então o básico, né, é se organizar. Então vocês vão ver que o que a gente está falando como soluções e sugestões de cada categoria vai servir para as outras. Então, como eu disse o mês passado, é básico você construir a sua planilha, né, de receita e despesa. Então organize-se, olhe para a sua renda e procure enxugar os gastos. Porque se você não fez esse trabalho e se você não for da categoria avarento, é possível que você está o quê? Gastando a mais. Muito provavelmente com coisas que não precisa. E vamos supor que você seja avarento. Então você está precisando usar também melhor o seu dinheiro, né? Então, de qualquer forma, observar como é que estão os seus gastos. E aí a gente falou aquela hora do criar metas para os gastos, né? E aí a gente disse que era o quê? Seria pré-determinar como você vai gastar o seu salário. Então, agora que você já sabe exatamente qual o seu custo mensal, é necessário criar metas para as suas despesas e aqui você pode dividir por categorias. 50% da sua renda para os gastos essenciais, né? Todos aqueles necessários para você se manter no dia a dia. 50%, certo? 35% da renda para estilo de vida. Essa expressão aqui, estilo de vida, não é por acaso, porque esses 35% da sua renda vai ser de acordo com o seu estilo de vida que deve caber dentro do seu salário, né? Então, todos os gastos relacionados a hobbies, lazer, academia, salão de beleza, compras no shopping, né? Mas vamos supor que o seu estilo de vida ainda não esteja cabendo numa academia, ou você não gosta de academia. Então, nessa parte aí vai estar o dinheiro do tênis, que você vai comprar para fazer a caminhada. Na praia, lá no DED, no quarteirão, né, do seu bairro. Então, você vai procurar adequar os 35% da sua renda ao seu estilo de vida. E os 15% da renda para prioridades financeiras. Quais seriam essas prioridades? Também vai depender de como esteja sua vida hoje, certo? Então, se você estiver endividado, sua prioridade será o quê? Quitar suas dívidas. A gente vai falar na próxima categoria. Se não, você pode poupar para o futuro, né? E aí poupar, tanto pensando naquela reserva, né? Na reserva que seria o quê? Seria o fundo de emergência, para qualquer imprevisto você ter da onde tirar, né? Esse seria o primeiro ponto. Depois a gente vai falar mais na frente que, além desse fundo de reserva, você pode também criar um fundo para os seus outros projetos. Se você quer comprar um carro, se você quer trocar o carro, comprar uma casa. Desses 15% ou a parte? Os 15%, certo? Essa aqui é a sugestão. Se você conseguir mais do que isso, melhor ainda, certo? Aí lembra que a gente está falando aqui para a pessoa que até tentou, mas no final do mês viu que estava difícil de poupar, né? Então, o que é interessante? É que ela encare a poupança mensal como mais uma de suas despesas, né? Assim como ela todo mês tem que ter o dinheiro para pagar a conta de luz, de água, internet, ou seja o que for das despesas, ela encarar essa poupança, né? Esse fundo de reserva como uma despesa que ela tem lá todo mês. Eu conheço pessoas que já usaram, por exemplo, título de capitalização, como tinham muita dificuldade, e aí era descontado direto na conta, né? É uma forma também. Porque senão vai embora tudo. Vai embora tudo. Porque para quem tem dificuldade hoje, né, sempre vai aparecer mais alguma coisinha para gastar. Se você tiver um acesso fácil àquela reserva, você pode
Legal. Isso. Por isso que é tão importante você observar qual é o seu comportamento em relação ao dinheiro. Porque na reeducação financeira, você vai passar o quê? Por mudanças de comportamentos, por mudanças de atitudes na sua relação com o dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que você acha difícil guardar, né, R$600 por mês, aí você pode dividir isso aí por semana, seria 150, ou até por dia, R$20. Né? Então, algumas pessoas acham mais fácil poupar R$20 por dia, né? Aí o efeito psicológico é a mesma coisa. Mas são estratégias, né, que a gente precisa usar a nosso favor. Então, no dia em que receber seu salário, você já pode o quê? Tirar aquela quantia que está reservada para a poupança e colocar lá. Imagine que sua poupança mensal é mais uma conta, né, que tem vencimento e não pode deixar de ser paga. Uma outra estratégia também. A cada compra não planejada, mande 10% para a poupança. Isso é bom para quem compra muito, certo? Então, se você quer comprar um tênis de R$300, você precisa ter 330 na conta. Porque você vai pagar 300 pelo tênis e R$30 você vai colocar na poupança. Assim fica mais fácil você controlar. Recebeu dinheiro extra, guarde. Né? Então, restituição do imposto de renda e até 13º são recursos com os quais não contamos. Só que entre parênteses tem, não deveríamos contar. Porque uma boa parte das pessoas já estão contando, né? Assim, logo, não precisamos deles para nos manter. Deveria ser assim, né? Deveria ser para o extra. Agora, engraçado que o profissional liberal tem muito isso, né? Porque ele não tem 13º. Não. Então, não vai ter 13º, não vai ter férias. Então, as pessoas têm muita dificuldade em entender o profissional liberal. Eu, como sou profissional liberal, sei que no mês de dezembro eu não vou ter o 13º como as demais pessoas do mundo, né? Porque parece que o mundo todo recebe o 13º. Então, eu tenho que me organizar financeiramente para isso. E eu não posso. Minhas despesas vão, inclusive, aumentar no final do ano. Isso. Presentes, com matrícula, com material escolar. Impostos em janeiro, que vem. Enfim, carro, enfim. E não vou ter. Inclusive, o sistema, né, econômico funciona para quem tem 13º de final de ano. Nem todo mundo tem. Isso. Mas aí o 13º e o terço de férias, ou as férias, fica uma despesa mensal, cada mês. Sim, Só que é isso que a gente diz, mas para fazer isso. é mais difícil. Por Mas isso, deveria ser um gasto normal. Mas isso. se Por pensar isso que que precisa está falando, então você não precisa necessariamente ter isso. Não. Se você se organizasse, você não precisava fazer a poupança do 13º, das férias. Você ia poupar como investimento. Não com essa ideia de 13º ou de férias. Isso. Ou de um terço de férias. Então, o que vocês estão dizendo é o quê? A gente precisa mudar o quê? A nossa estrutura de pensamento, as nossas crenças, né? Então, a forma de administrar tem a ver com o quê? Com o que a gente chama de pensenes, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Né? E às vezes o próprio sistema financeiro leva, porque eu já contei, eu não tenho na carta de crédito nem cheque especial, mas, por exemplo, estou apertado agora. Quando eu vou fazer qualquer consulta no caixa eletrônico, você aqui tem direito a uma conta especial, contrate agora. Exatamente. Mas é uma tentação, né? Porque já você está bem apertado e de repente toda vez aparece lá no Banco do Brasil. Você tem direito a uma conta especial, você contrata agora. Aí você, antigamente era muito difícil, né? Porque você tinha para fazer um empréstimo, era dificuldade muito grande. Mas se você Hoje não. Basta assim no cartão, né? E aí a gente vai entrar com isso que você está dizendo na terceira categoria, que é a pessoa que gasta mais do que ganha, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Como é que essa pessoa que gasta mais do que ganha lida com essas tentações, né? Com essas facilidades de crédito? Aí a gente vai voltar para a questão que a gente falou anteriormente.
preparar psicologicamente para isso também, né? Até a coisa simples, básica de, tá, eu sei que quando eu tirar meu extrato, vai estar lá não sei quantas linhas de créditos, né? Para o carro, né? Para casa, para qualquer coisa que eu queira, viagem, né? Tá lá, sai, né? E na hora que eu quiser. Então, se eu não estou podendo utilizar aquilo, se aquilo não é para mim, né? Eu não tenho que já sair preparada que aquilo não me pertence. Eu, por exemplo, o meu também sai, certo? Está lá, tudo bonitinho. Aí eu fico pensando para quem que eles estão, né, dizendo aquilo. Não é para mim, porque eu não tenho condições de utilizar aquilo tudo que oferecem para mim. Meu limite de cartão de crédito também não é para mim, não é para a minha situação financeira, né? Então, eu quando olho aquilo, é como se fosse assim, eu não estou vendo aquilo, porque aquilo não me pertence. É aquela história da brincadeira que a gente faz aqui, daquele personagem, né, de humor. Isso não me pertence mais, né? Ou não me pertence ainda. Eu prefiro pensar não me pertence mais, porque tem algumas coisas que não me interessam, que eu acho que são armadilhas, né? Porque o que você paga de juros ali não é favorável, né? É um aparente conforto, porque na verdade isso vai lhe dar mais tarde dor de cabeça, né? Se faltar o dinheiro para pagar. E o que eu vejo, Sinara, também é um sistema financeiro, ele está focado muito no idoso ultimamente, né? Sim. Então, assim, para o idoso, são aquelas propagandas absurdas, qualquer lugar que você vá aqui no centro da cidade, pegue seu empréstimo, não precisa de nada. Sim. E é uma sedução, parece, tão forte num grupo específico que às vezes está precisando, porque está aposentada, a aposentadoria diminuiu, adoece, a necessidade financeira aumenta, enfim. E pega mesmo, a gente está com uma situação lá em casa, com uma prima da minha mãe que faleceu, e ela teve problema renal, teve uma série de coisas, ela fez não sei quantos empréstimos, ela morreu, o banco não fez, ela fez esses empréstimos, o banco não ofereceu seguro, Sim. a história da má fé, né? E está com uma dívida aí gigante para a família, e a família disse que não vai pagar. Não vai optar por não pagar. Parece que um dos ela tinha um seguro, deixaram guardar esse seguro. Sim. Porque parece que querem entrar na justiça justamente dizendo isso, porque ela já com mais de 75 anos, porque não colocaram o seguro para o financiamento. É. Então, se você está nessa condição 3, né, de gastou mais do que ganha, então você está numa situação de dívidas. Então, a primeira coisa seria avaliar a situação, fazer um levantamento do que você possui e do que você deve, incluindo na conta a lista de ganhos e gastos mensais que você aprendeu a fazer anteriormente, certo? Então, é muito importante descobrir o tamanho da dívida, né? E aí, o que acontece muitas vezes, né, com a pessoa que às vezes está numa situação bem crítica de dívidas? É preciso um esforço muito grande da parte dela, porque muitas vezes a tendência da pessoa é o quê? É evitar olhar, né? Fazer de conta que a coisa não está tão feia assim. Só que quando ela faz isso, naturalmente a coisa só vai se complicando mais e mais, né? Então é interessante que procure alguém que possa auxiliar, né? Então você vê que está com dificuldades, buscar ajuda, né? De alguém que possa lhe orientar, né? E às vezes até quando você está puxar você, né? De novo para o script. Então liste os valores e as taxas de juros de empréstimos, contas atrasadas, prestações, cheques pré-datados ou devolvidos, dívidas de cartão de crédito e no cheque especial. Avalie o tempo necessário para zerar todos os débitos, né? Para quem está numa situação mais crítica, hoje estima-se que a pessoa leva pelo menos 2 anos, né, para sair dessa situação. Então, avalie o tempo necessário para você zerar todos os débitos, já considerando as reduções de gastos. Então, mesmo em relação àquelas aquelas despesas, né, que a gente considera como fixas, né, a gente observar o que é que a gente pode enxugar,
Então, por exemplo, celular. Vamos supor que você tenha um celular de ponta. Você pode trocar por um celular de cartão. Porque o que acontece no celular de ponta, né? A tendência é o quê? Consumir, consumir, consumir. Hoje tem um plano, tanto o celular de cartão como aquele controle, né? No controle você tem direito pelo seu plano a usar, vamos supor, 35, 75 reais. Depois que terminou, você não consegue mais fazer ligação. Então, é uma forma também de ter um controle para quem tem dificuldade de controlar o seu consumo no celular, por exemplo, né? Então, na conta de energia, hoje eu vejo as pessoas um pouquinho mais preocupadas. O aumento, né? Quer dizer, quando mexe no bolso, aí parece que a gente fica mais preocupado em economizar, né? Mas é uma economia que a gente pode procurar fazer, né? Independente da crise. Eu conversando outro dia sobre essa economia de energia, na verdade a gente está evitando o nosso desperdício. Porque a gente desperdiçar. Não é que a gente está economizando, a gente está evitando desperdício. Pois é, esse é um ponto interessante também para pensar, né? Então, sair, tá lá a televisão ligada, né? Aí sai da sala, a televisão está ligada, o ventilador está ligado, né? Deixa a luz acesa, ao invés de abrir a janela, acende a luz, né? São coisas assim que a gente faz que a gente pode, né? Fazer essas modificações e ter uma boa economia. Os eventuais ganhos extras, então, aqui entra também, de repente, você procurar uma receita extra, né? E quanto caberá de pagamento de dívidas mês a mês? Porque, o que é importante aí? A gente falou da importância de poupar, né? Aí a pessoa que está devendo muito, ela pode dizer assim, mas como é que eu vou poupar se todo o meu dinheiro vai precisar, né? Está voltado para o pagamento de dívidas. Para essa pessoa, é importante que ela crie o hábito de poupar. Então, se puder ser R$5, R$10 que ela poupa toda semana ou todo mês, já vai criando o hábito de poupar. Se tiver difícil, compra um pouquinho, o ursinho, o leãozinho, né? O cofrinho. E quando sobrar as moedinhas, coloque lá, né? Você vai ver o quanto você vai juntar, né? Vai entrar aí a despesa do pão, né? Muita coisinha aí vai dar para você ver. E aí, o que é importante nesse ponto? É que você está criando o hábito. E o hábito, como é que se forma um hábito? Né? Não é você praticando aquela ação dia após dia, né? Então, se você não tem o hábito, você tem que construir, você tem que desenvolver esse hábito. Então, coloque no papel suas metas de economia, quanto pode gastar, isso aqui é muito importante, né? Porque a pessoa entra naquela situação de endividamento, por quê? Porque ela gasta assim, né? Indiscriminadamente. E aí, se ela não elabora uma estratégia de como ela vai gastar o dinheiro dela, ela vai continuar atuando como antes. Então, você imaginou, assim, já imaginou uma pessoa que estava acostumada, aonde ela chegasse, ela ia comprar alguma coisinha, né? A amiga chamava para ir para o shopping, ela está endividada, mas tinha aquela blusa que estava na promoção, ela não conseguia voltar sem uma sacolinha. Então, olha como ela tem que modificar aí esses pensamentos, essas emoções. Ela tem que pôr na cabeça dela, por exemplo, que ela não pode comprar um picolé, aqueles que vendem baratinho na rua, né? Porque ela também tem aquelas justificativas. Isso está na promoção, isso é baratinho. Ah, mas fulano me deu um presente, eu tenho que comprar um presente para retribuir. Tudo quanto é desculpa, ela vai. E é engraçado, pelo menos as pessoas que eu conheci fazem esse comportamento que você está falando, elas abrem mão de coisas que eu consideraria essencial naquela primeira lista. Sim. Por exemplo, um plano de saúde. Sim. Mas todo mês compra 3, 4, 5 vestidos, 2 sapatos. Sim. Ainda tem esse tipo de comportamento, né? Porque eu abri mão de uma necessidade, porque o serviço de saúde a gente é precário. Isso.
Isso. Inclusive no particular é precário, imagina no público. Uhum. E aí investe em outras coisas mais. E ao meu ver, né? Sim. Seriam mais supérfluas. Então, tem que atuar aí de forma muito firme, né? De se convencer que precisa parar a dívida. E parar a dívida, no caso dela, é parar as compras. Né? E aí, muitas vezes, ela precisa de ajuda mesmo. Dependendo do caso, precisa de ajuda profissional. Dependendo do caso, vai precisar da ajuda de toda a família, de um familiar, de um amigo. Entende? Reúna a família para combinar a melhor forma de usar o orçamento para que todos realizem seus planos. Discuta o assunto e defina as despesas de cada uma a serem incluídas. Então, no caso dos pais, às vezes eu vejo, né, os pais estão lá com problemas financeiros e tal, e aí o filho quer comprar lá um objeto. E a dificuldade desses pais dizerem não. Mas você não pode, você não tem dinheiro, como é que você vai comprar? Não, mas todos os coleguinhas dele têm. Só que às vezes os coleguinhas não têm um pai ou uma mãe que estão endividados, né? Estão esquentando a cabeça para ver como é que resolve isso. Ou, mesmo se não estão esquentando a cabeça, estão o quê? Usando toda a energia para fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Né? Então é muito importante incluir os membros da família. Fuja das soluções mágicas do crédito informal. O interessante é que você procure o gerente de sua conta, explique a situação e tente renegociar suas dívidas com o banco a juros menores e com prazos dentro de suas possibilidades. Né? Então, costuma-se dizer que se for um banco sério, ele realmente vai querer negociar. Para ele não é interessante ter lá no currículo dele, né, que ele tem clientes inadimplentes. Cheque a possibilidade de um crédito consignado se você é assalariado, aposentado ou pensionista do INSS. Então, geralmente, os economistas, eles orientam. Se você, por exemplo, se o seu problema é dívidas de cartão de crédito, né? Que os juros são muito altos. Então, você pode fazer um empréstimo com juro menor, né? E pagar aquelas dívidas e ficar pagando o outro empréstimo de juros menores, né? Então, tem sempre uma estratégia que você poderá utilizar, né, para poder resolver. Agora, quanto mais complexa, quanto mais complicada a situação, né, maior o esforço vai requerer. O importante é que você não corte gastos com a saúde, porque a tendência muitas vezes é a pessoa está tão perdida nas suas prioridades que aí ela costuma cortar coisas que são importantes. Então, às vezes é o plano de saúde, é a psicoterapia, né? Não é puxando a brasa para a minha sardinha, não, para a nossa sardinha, né, Sandra? Mas o que é que acontece? A primeira coisa é cortar o que ela acha que não é essencial. Sendo que, por exemplo, um trabalho voltado para o autoconhecimento é que pode também, né, dar a ela condições de superar aquilo, já que ela não está conseguindo fazer sozinha. Né? Compre medicamentos genéricos, apague a luz, cultive uma pequena horta em casa, faça compras no atacado, compre um filtro de água, tenha um celular pré-pago, alimente-se bem, né? Porque você se alimentando bem, né, você tende a ter uma saúde melhor. Por outro lado, às vezes a pessoa gasta muito dinheiro com lanchinhos e bobaginhas fora de casa, né, que não nutrem e que são, né, ficam mais caros do que se ela comprasse os alimentos e fizesse a comidinha em casa. Né? Então, mais uma técnica aí. Então, uma técnica muito simples para manter o controle sobre o desejo impossível de comprar, essa é muito boa, eu adorei essa técnica. É ter na carteira apenas o que você pode gastar por uma semana. Obviamente que para a pessoa utilizar essa técnica, ela já passou por todas aquelas outras estratégias, ela já sabe quanto é que ela pode gastar por semana. Aí vamos supor que ela ainda não está reeducada, né? Então, se na segunda-feira você resolver se dar todo tipo de gratificação, né? Comprar presente, fazer aquele lanchinho caro, saiba que o resto da semana será de vacas magras. Né?
Então, isso vai ajudando você a se colocar no seu lugar. Porque enquanto você está nessa condição de fora de controle, você não está no seu lugar. Você não está no lugar que você merece, que pertence a você. Então, antes de comprar, avalie se não vale a pena consertar, né? A gente vive num momento onde tudo que quebra, a gente pensa logo em comprar um novo. E às vezes é porque é tão caro, né, consertar, que às vezes vale mais a pena comprar um novo. Mas nem sempre é assim, né? Principalmente se você conhecer alguém que conserte um preço camarada, né? Não abre meios de oferta, principalmente nessa semana, né? Saia menos. Então, se você é do tipo que no final de semana você sai sexta, sábado e domingo, reduza as saídas Agora, nesse Sinara, período. você fala não abuse em vez de oferta, mas se você está num contexto, você está precisando, vamos dizer, sua máquina de lavar está morrendo e vai vir o Black Friday. É uma oportunidade de comprar mais barato. É, Então exatamente. pode ser uma coisa de aproveitar a oportunidade. Pode. Agora, se for uma situação real, dessa pessoa aqui, se for uma pessoa que está numa situação de sobreendividamento, Sim. então, Não dá nem para trocar mais. não, ela tem que lavar ó, Na mão. na mão, economizando água, bem direitinho, né? E a gente fica achando graça, mas é isso mesmo, né? Se você fosse colocar no lugar de uma pessoa que está com esse problema, né? Você vai ver que é assim, é tudo contadinho mesmo, tem que ser na ponta do lápis mesmo, né? Aprenda a dizer não, porque às vezes o problema dessas pessoas também passa por aí, ela não sabe dizer não, né? Então é aquela pessoa que, se vier uma amiga sacoleira oferecer uma joia, né? Uma bijuteria, uma roupa, ela não sabe dizer não, porque ela está ajudando a amiga, né? Ou então aquele contexto que você colocou no mês passado, de você estar num grupo discutindo alguma coisa que o grupo quer comprar, né? E aí alguém dá uma sugestão de algo que está fora da sua realidade financeira e você não sabe expressar. Olha, isso para mim não cabe no meu orçamento, né? Pela pressão do meio, E aquilo que a às gente vezes é a falou. pressão da própria família. Sabe? Da família, Você tem, exatamente. eu estou passando por uma situação desse tipo. E só, não, vamos incluir aquilo que ela vai pagar essa parte. E depois a pessoa não pagou, né? Aí eu fiz uma renegociação e cancelei o cartão. Porque danado, não, vai aquele é médico, então vamos lá, assim, entendeu? Pois é, não. Exploração, às vezes dentro de casa. Não, E as ela pessoas- vai assumir, a máquina de lavar, falou da máquina de lavar. Pode colocar tudo aí, que ela vai pagar nunca. E tem coisas que a gente já não sabe como funciona. É. Então, às vezes a gente não tem que aprender a dizer não, porque, olha, eu já sei que aquela pessoa tem dificuldade. Então, por exemplo, pessoas que pedem dinheiro emprestado, você sabe que a situação financeira da pessoa é caótica. Quanto mais dinheiro ela tem na mão, mais caótica fica. Aí essa pessoa chega e conta geralmente conta às vezes uma história tão que sensibiliza você, né? Mas você tem que estar preparado. Porque ao invés de você ajudar aquela pessoa, você está aumentando a debilidade, alimentando a debilidade dela, né? E isso não é ajudar, não é verdade? Então, é muito importante que a pessoa que está endividada aprenda a dizer não e a gente também aprenda a dizer não para essas pessoas muitas vezes. Que é bom ajudar, claro, né? Mas quando essa ajuda, você avaliar que realmente está ajudando. Bem, então, um outro ponto aí é quebrar todos os cartões de crédito, né? Se não conseguiu cancelar porque está devendo, não tem problema, mas quebra o cartão, porque a tentação de utilizá-lo pode ser grande, né? Então, vamos aí para a situação número 4, que é a que não tem dívidas, né? Dívidas estáveis, mas ela não tem reservas. Então, o primeiro ponto, olha que beleza, acostume-se a ter dinheiro, né? Acostume-se a ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa boa, importante,
Liberte-se daquelas crenças cristãs, né, que só quem entra no céu é o pobre, que o rico não entra no céu. Né? Liberte-se daquelas frasezinhas, aqueles pensamentos padrões, que dinheiro na minha mão entra fácil e sai fácil. Né? Vá trabalhando nessas crenças. Então, acostume-se a ter dinheiro guardado, rendendo. Né? Uma vez uma pessoa conversou comigo e disse que achava que não era interessante ter uma poupança, porque, na opinião dela, quem poupava, quem tinha dinheiro na poupança ou em alguma aplicação, tinha um pensamento de pobreza, né? Tinha um perfil miserê, porque ela estava supondo antecipadamente que iria faltar dinheiro na vida dela. Né? Olha como esse pensamento é perigoso. Né? Ele pode estar escondendo uma dificuldade de poupar, né? Uma dificuldade de não comprar por impulso, pode estar escondendo um monte de dificuldades. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que na nossa vida a gente tem que prever os imprevistos. A gente não, pode até não saber quais serão, mas sempre haverão os imprevistos, não é verdade? Então, essa poupança, esse fundo de emergência que a gente está falando aqui, é justamente para esses imprevistos. Né? E fora isso, tem outros projetos, outros planos que a gente pode querer realizar. Então, ter um fundo de emergência capaz de cobrir suas despesas por algum tempo, caso haja um imprevisto, é essencial para manter sua organização financeira. Tem muita gente que fica desorganizada. Né? Uma pessoa me contou um dia desse que tinha batido o carro e achou que o seguro estava em dia e o seguro não estava. Aí foi um prejuízo, parece que de R$7.000. Né? Para o orçamento dessa pessoa, não é pouco, R$7.000. Né? Mas ela não ficou, houve um impacto primeiro de saber que não tinha seguro, né? Mas depois ela se tranquilizou porque tinha lá o fundo de reserva. Né? A gente fica com peninha de usar, mas ele está lá que era para usar mesmo. Né? Aí eu miserei se não usar, né? É, miserei se não usar. Se você seguir a regra dos 50, 15, 35, né, que a gente já falou anteriormente, e poupar 15% da sua renda por mês, alcançará 3 salários em menos de 2 anos. Então, seja ganhar mais, gastar menos, ter uma reserva para emergência ou guardar dinheiro para diferentes objetivos, como a gente já disse aqui, trocar o carro, comprar uma casa, seja o que for. Decida claramente como você vai transformar essas intenções em realidade no seu dia a dia, certo? Então pode ser um plano para ter uma receita extra, não pode? Ah, eu tenho uma receita que está legal, está cobrindo aqui minhas despesas, mas eu estou pensando em ampliar minhas despesas. Então, para ampliar essas despesas, eu vou buscar uma receita extra. Inclua toda a família na definição das metas e no controle do orçamento. Acompanhe a evolução dos planos e faça os ajustes necessários ao longo do caminho. Então, vamos ver aqui algumas coisas. Então, pense e inclua no orçamento um valor mensal para realizá-los. Né? Então, se você tem um plano e se você não inclui um valor mensal, esse sonho vai ficar no plano das ideias. Né? Então, mês a mês, guarde um pouquinho para a realização dos seus planos futuros. Pode ser difícil, né, economizar para tudo que você gostaria, mas você pode escolher alguma coisa que seja mais interessante, entre o que é mais urgente e o que é mais importante. Então, você que vai definir quais são as suas prioridades. Lembre que quanto maior for o prazo, maior a possibilidade de você contar com entradas extras. Se você tiver 13º, por exemplo. Se não, no nosso caso, né, que nós somos profissionais liberais, que a gente vai ter um tempo a mais para ir tirando daquele valor mensal e ir poupando. Então, é interessante que a gente defina metas a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, as que podem acontecer dentro de um ano, como trocar o computador, a geladeira. Médio prazo, que podem exigir um pouco mais de tempo, como comprar um carro. E longo prazo, para a realização ao longo da vida, como reunir dinheiro para um negócio próprio ou para ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Né? Que isso é importante pensar também.
Quanto antes a gente começar a pensar nisso, né, já na juventude, melhor. Mas vamos supor que você já não seja tão jovem e está começando a pensar nisso agora. Ótimo, é o tempo de pensar, né? Agora, precisa-se de estratégias. Porque vamos supor que com a renda que você tem agora, você não consiga planejar uma boa aposentadoria no futuro. Então, você precisa de uma renda extra, né, para garantir isso aí. Então, no caso da reserva financeira, vamos supor que você queira aí fazer sua reserva financeira. Qual seria o valor ideal? De 3 a 6 vezes o valor de seus gastos mensais. Porque se a reserva financeira é para você usar numa emergência, né? Então era interessante que ela fosse aí de 3 a 6 vezes o valor dos seus gastos mensais. E aí, qual é a melhor aplicação? Eu pus isso aqui, mas na verdade, né, esse momento que a gente está vivendo no nosso país, é conveniente que a gente observe qual é a aplicação, por exemplo, que está rendendo mais. A poupança, nesse momento, não está rendendo nada, né? As últimas informações que eu tive é que a gente estava perdendo dinheiro na poupança. Então, quem tem dinheiro na poupança hoje está perdendo dinheiro. Então, o ideal é que ela pegasse, se não for um dinheiro que ela for precisar imediatamente, que ela aplicasse, né? Fizesse alguma aplicação que ela pudesse também retirar a qualquer momento, né? Então, o ideal é manter esse dinheiro em aplicações de baixo risco e de resgate fácil, né? E aí, em cada momento, né, financeiro, econômico, você observar o que é que está com uma rentabilidade melhor, certo? E hoje, é como eu estou dizendo, hoje a gente não precisa necessariamente de contratar um consultor financeiro. Você tem essas informações nos sites de economia, né? Se você tem uma conta no banco, você pode consultar seu gerente. Agora, o ideal é que você leia com antecedência, né? Se informe, para que você, ao conversar com seu gerente, você tenha também já alguma informação, né? Aí eu trouxe aqui uns exemplos, mas serve para qualquer planejamento que você for fazer. Então, vamos supor que você queira comprar um imóvel, né? Então, uma das principais formas de crédito para quem quer comprar uma casa, um apartamento, instalações próprias para um negócio, seria o quê? Esse financiamento imobiliário. Então, as condições, elas variam de acordo com o valor do imóvel, com o financiamento pretendido, a renda e o prazo de pagamento. Isso vai variar, então, dentro dessas condições. Agora, o que é interessante? Então, eu estou falando aqui no caso de um imóvel, mas pode ser para qualquer coisa, certo? Um carro que você queira comprar. Então, você deve calcular os gastos, né, na aquisição daquele bem. No caso aqui do imóvel, você vai precisar ter dinheiro para documentação, taxas e impostos. Então, quando você for comprar um imóvel, né, e isso às vezes deixa muita gente apertada, a pessoa calcula o valor do imóvel, paga o imóvel e depois fica apertado com a documentação, com as taxas, né? E aí depois que tem um imóvel, muitas vezes fica comprometida com o quê? O valor do condomínio, o IPTU. Aí se você comprou, né, um apartamento, e aí no apartamento não é aquela construtora que dá aquela parte comum, área comum pronta. São os moradores, né, os donos dos apartamentos que vão ter que financiar isso aí. Aí lá vem uma despesa, né? Então, é muito importante ao adquirir qualquer coisa, o financiamento para qualquer coisa, você também pensar nisso aí, né? Aí no carro, às vezes a pessoa juntou lá o dinheiro ou financiou o carro e comprou o carro. Eu sonhava muito com aquele carro X. Só que aquele carro X, a manutenção dele não está dentro do salário dela. Isso não vai dar problema? Aí ela vai fazer o seguro do carro. Ela tinha um Gol básico, né? Aí pagava X seguro. Aí comprou aquele carrão importado e tal. O seguro é mais caro. Aí já vai sair mais um dinheirinho ali, né? Que poderia estar indo para uma aplicação, para uma poupança.
Lembre que parte do seu orçamento estará comprometida por muitos anos, né, no caso de um financiamento imobiliário. Se assumir uma prestação que consome muito de sua renda, talvez não sobre recursos para fazer cursos que poderiam melhorar, né, sua situação profissional, ou qualquer outro consumo que você precise de algum eletrodoméstico, alguma coisa. Então é muito importante não comprometer, né, grande parte da sua renda. Sem falar no risco de perder o imóvel caso não consiga quitar as parcelas, né? Então já vi gente passando o carro para frente, né, ou perdendo o carro porque faltou dinheiro para pagar, porque não calculou bem, né, as prestações. Então reflita sobre o seu momento de vida. Por exemplo, para quem está no começo de carreira, a prestação de um imóvel talvez seja pesada demais no orçamento, né? Então, é preciso que a gente olhe a nossa condição de vida. Não é interessante aplicar o dinheiro no imóvel? É preferível alugar e deixar para comprar o imóvel no lugar onde ela for morar? Bem, aí tem que se avaliar, né? Mas aí vamos supor, né, que você já está lá com tudo bonitinho, você tem sua casa, né? Já está tudo organizado, mas você está pensando na sua aposentadoria, no seu futuro, né, de ter uma renda apropriada. Então, qual é o primeiro ponto? É pensar qual é o valor ideal, né? Então, considere a renda mensal que você pretende ter, a idade com a qual você deseja se aposentar e quanto consegue guardar por mês para essa reserva. Então, hoje tem como você fazer as simulações, né? Tem alguns sites que você entra lá, você pode fazer a simulação, quanto tempo você precisa, né, para ter X. Então, qual é a melhor aplicação? Pode ser um plano de previdência, né, que eles são uma forma simples e eficiente de cuidar da aposentadoria e geram benefícios fiscais, auxiliando tanto o presente quanto o futuro financeiro de seu portador, né? Agora, se você preferir, você pode também montar e administrar seu próprio plano. Só que aí você vai ter que ter uma disciplina muito maior para fazer isso, né? Então, é importante que você seja bastante estudioso e que tenha essa disciplina. Porque aí você vai pegar o dinheiro, né, e vai fazer de uma forma que ele possa se multiplicar para que quando chegue naquela data específica que você planejou a sua aposentadoria, ele possa lhe dar aquele retorno, né? Bem, então, ainda sobrou 15 minutos para a gente conversar. Claro que tem muito mais coisas para a gente pensar aí na nossa organização financeira. Então, nesses 2 meses, a gente conversou aqui sobre coisas básicas, informações que podem nos ajudar a refletir sobre a nossa saúde financeira. Então, considerar quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos em relação ao lidar com o dinheiro, né? Ver como nossas crenças estão influenciando, né, nossa relação com o dinheiro. E o outro ponto é usar esses instrumentos que a gente tem aí, seja nos livros, seja através da internet. Hoje existem vários tipos de aplicativos. Tem uns 3 aplicativos também que vocês podem procurar na internet, tanto de gerenciamento, certo? Como, por exemplo, para quem quer investir e não sabe em que tipo de investimento aplicar seu dinheiro. Então, existem alguns aplicativos que eles funcionam como uma espécie de shopping de investimentos, onde eles falam dos vários tipos de investimento e você vai fazer uma leitura ali e, de acordo com o seu perfil, você vai ver o que é mais interessante você fazer sua aplicação, né? Eu não sei. Eu não estou aqui, mas depois eu passo para vocês. Se alguém tiver interesse, pode deixar o e-mail que eu passo para vocês, tá certo? E aí, no caso, é buscar essas ferramentas, certo? Que podem nos auxiliar, né? Porque existe muita coisa hoje, né? Agora, o que não existe pronto na internet, no supermercado, que não está acessível financeiramente, né? É a vontade, né, para modificar essa condição, essa nossa condição hoje.
independente de qual, né, de qual daquelas categorias a gente esteja. A primeira, né, que eu estou totalmente alienada da minha real situação financeira, ou aquela onde eu gasto tudo que ganho, onde eu gasto mais do que ganho, ou até que eu estou com uma situação equilibrada, mas eu estou precisando aprender a gerenciar melhor as minhas sobras financeiras, né? E pensar também que sempre é possível fazer o quê? Esse enxugamento aí dessas despesas, né? E lembrar daquela perguntinha, né? Quando for adquirir qualquer bem. Eu preciso mesmo disso? Então, era isso. Tem alguma questão que alguém gostaria de colocar? Tirando os endereços. Os números, você vai dar para para resolver o problema financeiro, não? Não, esse infelizmente você pode desligar, por favor, que eu vou dar